lado do senhor Luiz Bisotto, eu não canso de dizer, né? O senhor Luiz é um paizão sempre, né? Já foi de muitos. Eu tenho ele como, né, uma pessoa muito importante na minha vida e devo a ele muita coisa daquilo que aprendi na minha carreira política. Tive meu pai que me ensinou a dar os passos como cidadão, como ser humano, mas a gente tem várias etapas na vida. E na política, 20 e poucos anos, 21 anos que eu estou caminhando, o meu paizão aí na política foi o senhor Luiz. Eu que aprendi a gatinhar, dar os primeiros passos, me espelhei muito nele. Fiz questão de estar aqui, senhor Luiz. E hoje nós temos o prazer de estar aqui com a história viva, né? O senhor Luiz Bisotto é a história que Valinhos tem para contar aí, e uma história, linda história, posso dizer assim, uma linda história de amor. E quem ama essa cidade sabe valorizar as coisas boas que ela tem, que ela construiu ao longo dos anos. Eu não vou dizer o currículo do seu Luiz, porque é extenso e principalmente a referência que o seu Luiz representa na vida política da cidade. O respeito que ele conquistou, né? Isso é fundamental para um político, porque, infelizmente, nós temos que separar o joio do trigo. E muitos políticos não correspondem. E o seu Luiz é uma referência, inclusive, para a oposição. Ainda no sábado, eu conversando com o engenheiro Moisés, ele falou, olha, eu sou o engenheiro Moisés que está aqui, né, dizendo, eu fui oposição, mas sempre respeitei o seu Luiz Bisotto. Então, essa é a referência maior que um político pode ter. Então, o trabalho dele, a dedicação, a seriedade com que ele conduziu a nossa cidade. E ainda, recentemente, eu estava revendo o filme da Margaret Thatcher, né, a Dama de Ferro da Inglaterra, que tomou medidas impopulares. E seu Luiz Bisotto, depois nós vamos falar mais sobre isso, quando a estação de tratamento de esgoto começou a funcionar, cheirava mal, muita gente falava, fecha isso, fecha essa porcaria. Né? E ele não, ele resistiu, ele lutou bravamente. Então, nós vamos contar um pouquinho o trabalho que é a referência do senhor Luiz Bisotto. Pois é, boa noite para vocês. Mais uma vez um prazer enorme estar aqui, olhando aqui para um público tão seleto, né, e estar aqui ao lado do senhor Luiz Bisotto. Uma pessoa que, como disse o Fernando, paizão, mas ele sabe da admiração que a gente tem por ele, de todo o carinho, por todo o aprendizado que tivemos a oportunidade de ter ao longo da nossa vida e ao lado deste homem. Seu Luiz, para a gente começar, todas as vezes que a gente conversa, nós já conversamos várias vezes no rádio, e eu perguntei, e acho que muita gente aqui não sabe, quando o senhor se iniciou na vida política, e eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho, mas tem uma passagem no momento da sua eleição com a sua mãe. Conta um pouquinho. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado, viu, pela presença de todos os senhores e das senhoras aqui. Eu me sinto honrado com isso. Agradeço ao prefeito Cleiton, ao secretário da Cultura, o vice-prefeito, o vereador Popó, o Fabrício e todos os demais companheiros que aqui estão. Antes de eu responder o que a Roseli quer saber, eu queria dizer que antes de eu ser político, eu sou um profissional. Então eu tenho uma profissão, eu trabalhei. Meus pais nasceram em Valinhos, eu nasci em Valinhos, meus avós são imigrantes italianos. Eu já trabalhei em escritório de contabilidade, trabalhei no departamento pessoal da GESI. Depois, em 1953, instalei o meu escritório lá na Rua Antônio Carlos, que está até hoje lá. Em junho passado, agora fez 61 anos. Né? Então, eu já trabalhei bastante.
não é só na minha vida pública, eu tenho uma vida profissional, uma vida particular. Eu tenho os meus afazeres também. Mas eu, na política, quando eu iniciei por um ideal. Por um ideal e também por amor à cidade. Quando eu falo cidade, não é a cidade material, mas é as pessoas que aqui viviam e vivem na cidade. Então, para colaborar, porque eu acompanhava muito, através do meu trabalho, as reivindicações, as dificuldades das pessoas. E eu queria, então, fazer alguma coisa de bom para isso. O que a Roseli perguntou foi na eleição de 1969, quando deu o resultado, e nós estávamos desfilando pela cidade, e nós passamos em frente à casa da minha mãe. Minha mãe estava no portão. Então, eu disse para ela, e agora? Bom, agora você vai fazer tudo direitinho, que não vai te acontecer nada de mal. Né? E não aconteceu nada até hoje. Você veja que não foi 69. Eu iniciei praticamente antes da emancipação, quando aqui era distrito de Campinas, Valinhos era distrito de Campinas, teve a primeira eleição municipal em 1948, né? E acho que foi a primeira eleição democrática, que eu me lembro. E aqui em Valinhos não chegava a ter 700 eleitores, e o distrito de Valinhos elegeu 2 vereadores no município de Campinas, que aqui era o distrito de Campinas, o Spadassi e o Antoniazzi, o Silvio Antoniazzi e o José Spadassi. Então, mas foi uma única vez, né? Na próxima já não deu, porque na próxima tinha muitos candidatos, então nenhum deles se elegeu. Depois veio o movimento de emancipação, depois veio o plebiscito, depois veio a eleição para a emancipação, né? Que era a cédula branca, escrito sim, e a preta é escrito branco, não em branco. Teve, se eu não me engano, 11 ou 17 votos contrário. Eu faço confusão de 11 com 17, porque quando o seu Spadassi se elegeu prefeito, e a diferença que ele ganhou a eleição também foi por 11 ou por 17. 17. Então, o voto de emancipação contrário foram 11. Depois, então, houve a primeira eleição em 1954. Eu já participei pelo Partido Democrata Cristão, né? Em São Paulo, o presidente era o Montoro. E aqui em Campinas tinha aí o Fundo Guimarães, que era diretor da Faculdade de Direito da PUC, Francisco Ribeiro Sampaio, que era professor lá no Culto à Ciência, que é avô do Carlos Sampaio, tinha outras pessoas aí. E em São Paulo tinha o Queiroz Filho, o Chopin Tavares de Lima, o Montoro. Na primeira eleição, o Partido Democrata Cristão não conseguiu fazer nenhum vereador. Isso foi em 54. Em 58, conseguiu eleger 2 vereadores. O seu Zezinho de Oliveira e eu acho que o Jonas Ramos de Sá, o Jonas Sacristão. Na terceira eleição, em 62, é que eu consegui me eleger vereador pela primeira vez. Depois me reelegi em 66, depois fui eleito prefeito em 69. Eu sucedi ao prefeito Marchiori. O prefeito Marchiori foi eleito por 4 anos, mas só ficou 3 anos no mandato, porque anteciparam um ano as eleições. E eu já fui eleito por 3 anos também, que era para ver a coincidência de eleições municipais. Porque um ano tinha eleição em Campinas, um ano em Valinhos, um ano em Vinhedo, outro ano em Jundiaí. Então eles quiseram unificar para que houvesse eleições municipais em todos os municípios. E então foi a eleição de 69, eu fiquei 3 anos no mandato, 70, 71, 72. Bom, como vocês viram, a memória está muito boa, né? Seu Luiz, o senhor participou pela primeira vez
como prefeito, foi eleito. Houve a ruptura, né, de paragatas e gravatas, né, uma nova visão da política valinhense. E logo no começo o senhor encarou um grande desafio, que foi rasgar a cidade de ponta a ponta para construir a rede de esgotos. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho essa trajetória. Bom, a minha campanha em 1969 foi baseada na infraestrutura, na implantação da rede de esgoto na cidade. Então, foi implantada a rede de esgoto aonde havia rede de água, é claro. Então, foram 50 quilômetros de rede de esgoto, 12 quilômetros de emissário, e tinha lagoa de tratamento para ser construída lá no bairro da Capuava. Então, por que isso? Porque nós não podemos gastar um tostão em saúde ou pensar em melhorar a saúde da população se não tiver saneamento básico, né? Está aqui o Mair, presidente do ODAI, vice-prefeito, ele sabe muito bem disso. Nós não podemos pensar em saúde se nós não tivermos saneamento básico, é o mais importante. Então, é água potável para a população e a coleta de esgotos e depois a remoção e o tratamento do esgoto. Então, isso é muito importante. Inclusive, em Valinhos diminuiu a mortalidade infantil. Nós temos números disso. Então, essa obra da rede de esgoto ela foi importantíssima. Agora, não foi fácil, né? Você ia a São Paulo, conseguir recurso, né, para isso, e lá tinha o FES, Fundo Estadual de Serviços Básicos. Então, era uma repartição vazia lá, sabe? Quando ia lá, está sempre vazia, porque ninguém queria fazer obra de esgoto, obra enterrada, rede de esgoto. Então, era sempre vazio. Encontrei um prefeito numa cidade lá. Então, eles olhavam e falavam assim: mas o senhor vai implantar a rede de esgoto lá? Vou implantar a rede de esgoto lá em Valinhos. Pô, o pessoal quer fazer praça esportiva, praça pública, né? Eu falei: não, eu quero implantar rede de esgoto. Não tem importância que eu faça só isso, mas é importante lá para a cidade a rede de esgoto. Nós conseguimos. Mas a preocupação, porque quem fazia a licitação, a concorrência, era o fundo lá em São Paulo. Eles é que faziam a licitação, contratavam a empresa. A prefeitura só ia entrar com a contrapartida dos 10%. 90% era financiado pelo BNH, com garantia do ICM, e a contrapartida nossa era 10%. Então, não foi fácil, não. Então, a preocupação da gente é que a empresa que fosse vencedora da licitação tivesse capacidade para executar a obra. Porque não é uma obra simples. Abrir valeta na Rua Antônio Carlos, na hora 7 de setembro, e se der uma chuvarada? Se fosse agora, não tinha problema nenhum, né? Mas naquele tempo chovia regularmente. Então, a chuvarada. E o que nós íamos fazer? A obra ia retardar, inclusive a sujeira, né? Mas o pessoal do centro da cidade recebeu muito bem, com a poeira, com a reposição dos paralelepípedos. Depois, quem me sucedeu cobriu as ruas de paralelepípedo com asfalto e ficou tudo bonitinho. Mas é a obra que eu considero importantíssima, que é a implantação da rede de esgoto. Isso foi em 71 e 72. Depois nós tivemos, mais para frente, a estação de tratamento de esgoto e a implantação das redes nas vielas sanitárias, né? Quando o lote cai profundo, o esgoto vai sair profundo e tem a rede na viela. Daí que veio o Zé Turquete, que fazia esse serviço, e ele então entrava em todos os quintais que o lote caía profundo e via aquele monte de coisa no quintal lá e dizia para o morador: mas o que é isso? Isso aqui é bagulho, não sei o que fazer, não tem jeito. Então o Zé Turquete é que lançou a Operação Cata Bagulho, né? Que hoje
até hoje é feita a Operação Catabagulho, embora esteja mudado de nome, tenha sofisticado o nome, mas é um catabagulho, né, daquela época, para limpar os quintais. Então veja que não foi só a obra da rede de esgoto que saneou, a limpeza dos quintais também foi um saneamento doméstico aí, né? Seu Luiz, é importante a gente salientar, o senhor recebeu um grande elogio, e eu me lembro bem desse deputado aqui em Valinhos, Salvador Giulianelli. Foi numa inauguração, se eu não me engano, na ampliação da estação de tratamento de água. Ele disse o seguinte: enterrar canos é não enterrar crianças. Eu acho que isso daí ficou muito forte, é isso que o senhor disse aqui agora. Mas se a gente voltar um pouquinho, né, na questão da estação de tratamento de esgoto, que o esgoto a rede toda foi implantada, e aí quando veio essa estação, foi um problema muito grande. E lá no bairro onde ela foi instalada, ela tinha um cheiro muito ruim, e aqueles moradores do Jardim Paraíso tinham acabado de se mudar para lá, era recente o bairro. E eram muitas reclamações, e eu me lembro, até tem uma foto na prefeitura, eu me lembro muito bem dessa foto, porque eu estava nela. Ele foi sozinho andar pelo bairro, e fazia isso constantemente, sem medo nenhum, e as pessoas ameaçando e falando, era uma crítica muito forte, mas ele foi. E naquela tarde, em que eu estava junto, o pessoal encurralou a gente no muro, e eu achei que aquele dia ia dar uma zebra ali, né? Porque foi muito, o pessoal estava muito irritado, mas ele, nessa calma que ele está falando aqui agora, foi assim também que ele se dirigiu àqueles moradores. E a coisa foi se acalmando, né, seu Luiz? Mas não foi fácil não, né? Não, é porque no primeiro mandato foi a implantação da rede. E a estação de tratamento, nós só conseguimos fazer escavação. Então ficou para o meu segundo mandato, né? Quem me sucedeu tinha outras prioridades, e no meu segundo mandato eu precisava concluir a obra. Então nós fomos terminar a estação de tratamento de esgoto para iniciar o tratamento de esgoto. Então, é claro que tinha um mau cheiro, né? Mas era suportável, né? É que o pessoal não estava querendo muito aceitar, né? Eu tive na CETESB, em São Paulo, eles deixaram 2 técnicos aqui, nós emprestamos pedalinho da Fonte Sônia, eles ficaram hospedados na Fonte Sônia, com o pedalinho eles andavam na lagoa, colhendo o dia todo o material para fazer análise. Mas eles achavam que 90 dias ia ser aquilo mesmo. E foi o que aconteceu. Mas todo dia à tarde eu ia lá no Jardim Paraíso. Eu ia depois das 5 da tarde, porque o Jardim Paraíso, que nós conhecemos como SECAP, era a Construção Estadual de Casas Populares, do Governo do Estado, era uma casa diferenciada, um lote diferenciado, e quem teve condições de adquirir essas casas foi o pessoal que trabalhava na Clark, nos bons tempos da Clark, que tinha aí produção de transmissão para caminhões, e tinha aí a Clark, chegou a ter 5.000 funcionários, e Valinhos talvez tivesse aqui uns 1.500, 2.000, o restante era de Campinas, porque era uma mão de obra especializada. Mas eles é que moravam lá. Então eu ia depois das 5 da tarde, porque eles já tinham voltado. Não adiantava eu ir lá na hora do almoço, depois do almoço, que não tinha ninguém, eu tinha só a senhora. Eu precisava ir numa hora que eles estavam lá. Não adianta, eu não podia fugir do problema, eu tinha que enfrentar o problema. Então eu ia lá toda tarde, ouvia as queixas, as reclamações, acalmar o pessoal para ter paciência, que ia se regularizar, que ia funcionar. A CETESB tinha garantido isso. O governador Dr. Paulo veio aí fazer uma visita para sentir a coisa. Um vereador, na ocasião da oposição, eu tenho todo o respeito pela oposição, a oposição sempre me respeitou muito. Então eu só estou comentando, não estou fazendo crítica ao vereador. Esse vereador trouxe o Carlos Nelson, de Mogi Guaçu, Carlos Nelson Bueno, deputado federal, engenheiro sanitarista, defensor de saneamento, e trouxe ele lá um sábado de manhã para visitar a lagoa.
E lá era tudo aberto, não se podia entrar, não tinha nada fechado. Mas tinha um homem que circulava lá, que era funcionário da prefeitura, que ficava lá, nós tínhamos um guarda lá 24 horas por dia. E ele ouviu o Carlos Nelson dizer para o vereador: mas isso é normal, esse cheiro é normal, não tem nada isso. Vocês vão reclamar disso? Cidade nenhuma tem isso, e vocês têm estação de tratamento de esgoto de valias? Nenhum município tem isso. Então, isso é muito gratificante, né? Você saber que você está no caminho certo, está fazendo a coisa certa, está respeitando a população, respeitando a comunidade. E eu tenho a impressão que hoje deve estar funcionando, está normal lá. Porque é claro que cada um que me sucedeu, todos que me sucederam, todos eles deram andamento na coisa, né? A coisa continuou, ninguém ia truncar, parar, deixar de fazer, né? Então a coisa continuou e está lá até hoje. Senhor Luiz, vamos falar um pouquinho, né, sobre educação, principalmente no seu primeiro mandato. E, aliás, quando a gente fala de educação, nós temos aqui o Dr. Hélio Schiavinato, né, que foi seu secretário da Educação. Tem a dona Rose, que, por sinal, é minha digníssima esposa, já há 40 anos, que também, né, o senhor teve o privilégio de estar inaugurando esta biblioteca aqui. Conta um pouquinho dessa trajetória da educação, que foi também muito forte na sua administração. A biblioteca iniciou no fim do governo do Marchiori, do meu antecessor. Ele estava construindo aquele prédio onde está o Correio, porque o Correio reivindicava uma instalação, porque o Correio em Valinhos sempre foi uma porcaria, né? Sempre funcionou numa garagem muito mal acomodada. Então, é uma reivindicação do Correio. Hoje, seria um absurdo, né? A prefeitura construiu um prédio para instalar o Correio, né? É um absurdo. Mas, naquela época, foi, né? E instalou o Correio, e a sala de cima, a dona Zélia Lousada achou que podia instalar uma biblioteca, né? Então, eles doaram dos primeiros livros e tal, e ela foi inaugurada, tanto o prédio do Correio como a biblioteca foi inaugurada já no meu governo. E a biblioteca teve a felicidade de ter a dona Rose aí, que organizou a biblioteca desde o início, né? E ela trabalhou até quando aguentou, né? Sempre muito austera, né, senhor Luiz? Mas ela deixava a biblioteca em ordem, né? Agora, no problema da educação, quando nós assumimos em 1970, em termos de educação infantil, nós temos 2 escolas. Uma na Vila Santana, na Praça Pará, e uma no Jardim Imperial. No Jardim Imperial tinha 2 salas, na Vila Santana uma. Então, tinham 3 professoras. A Neide Matede, a Djanira, que mora aqui do lado, a Neide Matede, irmã do Nilson. A Djanira está aí? A Djanira. E a Iracema Previtali, que é a mãe do Dr. Orestes. Eram as 3 professoras. Depois, a rede de educação infantil foi se ampliando. Eu, até 2004 eu acompanhei, acho que tinha 30 ou mais escolas de educação infantil aqui no município. Nós conseguimos ainda o SESI lá do Bom Retiro, né, porque o Bom Retiro foi entregue naquele ano e precisava ter uma escola lá por causa da população. Conseguimos com o SESI, construímos o prédio, o SESI instalou. Aqui na Santa Cruz, do SESI 404, nós também construímos e o SESI instalou. E a coisa foi caminhando, foi evoluindo. Não era secretaria, né? Naquele tempo era diretoria. Diretoria, nós éramos modestos, né? Era diretoria. Seu Luiz, a gente falou um pouquinho de saneamento básico, nós falamos agora rapidamente sobre educação, falamos sobre a cultura, um pouquinho, né, que foi a instalação da biblioteca, mas tem o social, que eu acho que foi muito forte no seu governo, tanto que as mulheres dos clubes de mães, elas o consideram o pai do clube de mães, porque foi um projeto pioneiro, que já tem mais de 40 anos, que ainda é sucesso e é modelo. Muita gente vem aqui para ver
como é que elas conseguem se manter, como é que elas são geradoras de renda. E hoje, mais que ser geradora de renda, elas são suporte mesmo. Quando tem eleição, os políticos gostam de ir lá para ouvir o que elas têm a falar, porque elas reivindicam, elas são um polo agora em cada bairro que isso existe. O senhor pensou que isso ia se transformar nesta forma quando pensou no Clube de Mães? Quando a gente inicia um trabalho, a gente sempre pensa positivo, né? Sempre tem que pensar positivo, que vai dar certo, que vai ter sucesso. Então, o que acontece? Hoje, talvez não se faça mais campanha política assim, mas em 69, anteriormente, quando eu fui candidato a vereador em 66, em 62, você tinha que andar e bater de porta em porta e se apresentar e se identificar. Então, em 69, principalmente, que eu fui, quando você batia na porta, porque você não pode ir só de noite ou de tarde, tem que ir o dia inteiro, senão não dá, né? Então, só tem a senhora em casa. Você batia na porta, ela abria a porta e ela ficava atrás, meia porta aberta e assim, atrás da porta. Como se com vergonha, você não sabia se ela tinha vergonha ou se ela tinha medo, né? Você tinha vergonha. Então, você pensava assim, mas não é possível, né? Todas essas senhoras em casa, ela de manhã ela deve arrumar a casa, deve lavar roupa, depois faz o almoço, depois passar a roupa, depois vai fazer o quê, né? Naquele tempo eu nem sei se já tinha televisão ou não, né? Precisamos movimentar, tirar essas senhoras de casa. Então, nós não fazíamos assistência social, nós fazíamos promoção social. Então, nós queríamos promover essa senhora, promoção humana, promoção social. Então, nós fomos na Vila Boa Esperança, porque foi entregue a Vila Boa Esperança e o Bom Retiro. E a Coab Bandeirante tinha a preocupação que não era entregar a casa. Além de você entregar a casa, você precisava acompanhar a família, acompanhar a pessoa, saber como ela ia cuidar da casa, como ela ia se movimentar. Tanto é que nos dois núcleos tinha um funcionário da prefeitura que era administrador. Ele ficava meio dia em cada um, olhando de casa em casa, para ver se a pessoa estava morando na casa, se quem estava morando era quem comprou a casa, se ele estava pagando em dia, eu ia lá saber, por que você não pagou a prestação, venceu ontem, o que aconteceu? Então, tinha um acompanhamento. Porque a Coab, a pessoa, para adquirir uma casa da Coab, ser beneficiado com uma casa da Coab, precisava provar que morava em Valinhos. Provar que morava em Valinhos. Então, o primeiro Clube de Mães foi na Boa Esperança, em 1971. Nós reunimos umas senhoras lá, com a Rosa, assistente social, fundamos o primeiro Clube de Mães. Depois que esse Clube de Mães estava estruturado, aí nós começamos em outros bairros, né? Hoje deve ter mais de 500 sócios do Clube de Mães. Quando eu estava na administração, mesmo como vereador, eu visitava todos os clubes com frequência. Frequentava, levava brinde para elas, porque tem clube aí que ia lá, elas só jogavam bingo. Tinha outros não, que outros iam aprender bordado, artesanato, mas tinha uns que eram, você ia no Bom Retiro, lá era o bingo. Então você tinha que levar uns prêmios lá para eles fazerem o jogo de bingo deles lá, né? Então eu procurava. Agora, aqui em Valinhos, como você disse, vingou há mais de 40 anos. Em outros municípios, eles não conseguiram manter o Clube de Mães. Como é que Valinhos conseguiu manter? Conseguiu manter porque você acompanhava, ia lá, irrigava, né, levava um pouco de amor, um pouco de carinho, um pouco de atenção. Então você conseguiu manter. E é mantido até hoje. Hoje não precisa mais, hoje elas vão sozinhas. Então você ia lá e conversar com elas, e era difícil no início, né? Você via que elas eram retraídas. Quando passar do tempo, eu ia lá e eu que ficava com vergonha de ver que elas estavam desinibidas, falando um monte de coisa, e eu que ficava meio envergonhado, meio preocupado. Então, isso foi uma promoção humana excelente, no meu ponto de vista, né?
Sr. Luiz, vamos falar um pouquinho, né, da área cultural, porque hoje nós temos, né, a Casa da Cultura Vicente Mucelli, mas, na verdade, ela começou, né, como Conselho Municipal de Cultura. Fala um pouco desse trabalho realizado na sua administração. Então, o Conselho Municipal de Cultura iniciou bem pobrezinho, bem pequenininho. Naquela sala lá na Câmara Antiga, tinha aquela sala no fundo de reuniões, era lá o Conselho Municipal de Cultura, né, funcionava lá. E então nós tivemos gente importante aqui dando aula. O daí de Campinas, quem conhece o Tomás Perina, o Egas Francisco, a Cláudia Arraia, tinha 5 anos. Cláudia Arraia vinha aí com a mãe dela, a Dona Odete, vinha dar aula de balé aí, e a Cláudia Arraia que fazia as apresentações aí, né? Ela e a irmã dela, que já era mais, um pouquinho mais, a Olenka, que era um pouquinho mais velha. Então a Cláudia Arraia é um tatalzinho, assim. Tem filme aí, se não foi destruído, porque foi filmado as apresentações, né, do Conselho de Cultura. Depois tinha o curso de violão com o Anderson, né? Então tinha pintura, artesanato, balé, né? Então ele começou pobrezinho, mas foi crescendo, né? Isso foi uma grande novidade para o município, que até então não havia nenhuma referência cultural por parte do setor público, não? Porque no fim do ano a gente fazia apresentação, né? Lá no saguão da prefeitura, embaixo da escada, aí na prefeitura, fazia apresentação lá dos grupos, tanto de violão, de balé, fazia as exposições de pintura, né? Eu quero lembrar aqui, o Flávio de Carvalho estava lá na primeira fila, sempre presente. Ele mandou o convite para o Flávio, ele prestigiava. Flávio de Carvalho prestigiou Valinhos, marcou com a sua presença, ele só não tinha a fazenda, a cerâmica, mas prestigiou, né, bastante o trabalho nosso aí na cultura. Seu Luiz, é sempre curioso, né, quando um fato assim marca a história. Nós tivemos uma passagem aqui que foi a questão da divisa. Quando o Gasparini era prefeito de Vinhedo, de repente ele tacou lá um pórtico, né, na nossa propriedade aqui, que era Valinhos, achando que podia avançar o território valinhense. Aquilo rendeu muito, e nesta hora eu posso, acho que falar em nome do Fernando também, posso dar um testemunho. A gente era assessor de imprensa na prefeitura, e o seu Luiz chamava a gente todas as manhãs e colocava para a gente tudo o que ele tinha feito. Ele já tinha ido a São Paulo, com quem ele tinha feito contato, porque daí a imprensa ligava e a gente tinha as informações. Então, quando todo mundo achava que ele ainda ia, ele já estava de volta, ele era o homem do bastidor e ele conseguiu reverter a situação. Mas foi um momento difícil, né, seu Luiz? Foi. Então, o Instituto Geográfico telefonou e convidou a gente para ir lá, e ele disse que a divisa estava errada. Mas eles já tinham mudado os marcos, avançado 500 metros, estavam todos os marcos lá. Então ele abriu uma planta na mesa, disse assim: o senhor está vendo esse risco aqui? O senhor vê que ele foi apagado e foi colocado mais para lá, né? Então está errado. Eu falei: bom, isso é sua opinião, né? A minha não é essa. O desenhista que fez isso pode ter errado, né? Você veja que aqui em Valinhos não vai longe, né? Um desenhista lá pegou o mapa de Valinhos para atualizar o mapa, escreveu Vera Cruz, né? E o bairro é Santa Cruz. O bairro Santa Cruz é mais antigo do que Valinhos, né? Quando Valinhos existia o bairro Santa Cruz. Eu, como vereador, o que eu lutei para conseguir voltar a ser Santa Cruz, olha, eu levei a capricho, o que eu lutei, o que eu briguei, o que eu fiz, para falar que Vera Cruz estava errado. Vera Cruz era um time de futebol. Mas agora, hoje, esse ano, não. Esse ano, fui com a minha irmã, falei: deixa eu ver o carnê de IPTU aí. Está Santa Cruz. Falei: oh, graças a Deus. Já consertaram, está Santa Cruz. Então, da mesma forma que esse desenhista mudou no mapa, lá na divisa pode ter acontecido a mesma coisa, né? Então, poxa, o que nós vamos fazer agora, hein? Porque os maíros já tinham mudado os marcos, entrado 500 metros na divisa,
Então, o pessoal que mora nessa linha de 500 metros diz assim, bom, onde eu vou pagar imposto? Como é que eu vou abrir minha olaria? Como é que eu vou funcionar? Eu estou em Valinhos, eu estou em Vinhedo. É uma confusão tremenda, né? Bom, eu disse assim, como é que nós vamos fazer isso? E o Gasparini gostava de briga, né? O Gasparini era... E colocou um pórtico enorme, parecia um pórtico da Via Anhanguera. Não, mas é da Via Anhanguera, que tiraram de lá, ele conseguiu. Quando ele voltou na beira de estrada, entrou na outra propriedade, porque não cabia na estrada, né? E o pessoal daqui de Valinhos não se conformava com isso. Assim, ô prefeito, me empresta a reta escavadeira aí, que vamos lá, nós vamos derrubar aquilo lá. Você não pode fazer isso, nós temos que resolver a coisa na calma, não pode acontecer isso. De jeito nenhum. Não mexe lá que nós vamos resolver isso. Levou tempo, mas conseguimos resolver. Então, no Instituto Geográfico, eu fui lá conversar com o diretor do Instituto Geográfico, porque esse que me mostrou a planta era um funcionário lá, devia ser chefe de uma divisão. Então, eu conversei com ele e eles tinham dúvida também. Então, eu falei, bom, o Instituto Geográfico está subordinado a quem? Está subordinado à Secretaria do Planejamento. A Secretaria do Planejamento funcionava na Palácio Bandeirantes. Governador Paulo Maluf. Eu fui lá, o secretário do Planejamento é o Rubens Vaz da Costa. O Rubens Vaz da Costa foi presidente do BNH. Ele veio visitar os núcleos aqui em Valinhos, que foi Cicerone dele. O carro levando ele na cidade, da região. Então eu conheci ele, fui conversar com ele. Expliquei, expus a situação para ele e tal. E ele achou que a situação era difícil. E como é que ele ia resolver? Mas eu não desanimei. Eu fiquei insistindo. Precisava ter uma solução. Porque, vamos dizer, a solução, se você de imediato, dizendo, não, vamos entrar em juízo. Né? Vamos entrar em juízo, a justiça vai decidir. Até hoje estava lá o Pórtico e o Osmar. Eu falei, não pode entrar em juízo, eu não vou, porque eu não vou resolver nunca, né? Eu vou precisar ser 10 ex-prefeitos para vir resolver isso aí. Então, nós vamos ter que resolver amigavelmente. Então, eu consegui com o secretário do Planejamento e com o diretor lá do Instituto Geográfico de formar uma comissão para analisar e dar o parecer. Bom, mas quem que vai presidir essa comissão? Falou, olha, vamos fazer o seguinte, para ser imparcial, o senhor nomeia como presidente da comissão o diretor da Faculdade de Geografia da USP, né? Que é esse que ele morreu no retrasado, o Aziz. Então, o que aconteceu? Então, sugeri, olha, Valinhos indica um perito, Vinhedo indica outro perito, e ele é o presidente da comissão. E eu e o Gasparini não deu muita bola para isso, não. Ele indicou um nego qualquer lá e nem se perturbou, ele estava tranquilo, a coisa resolvida. E o Orlando Giraldello, eu, o Bombonato, nós somos na Arquidiocese de Campinas, na Arquidiocese de Jundiaí, nós somos lá no Mosteiro, né? Porque nós acabamos descobrindo que a divisa passava numa fábrica de vela no Mosteiro. Mas isso... Aí não existia mais essa fábrica? Existia a fábrica de vela, nem sei se o Mosteiro existia, mas é um risco no mapa de Valinhos que você pegar, é um risco, é uma régua que vem do Mosteiro a uma estrada estadual. Né? Então, é um risco, é uma reta. Mas nós, depois de muito pesquisar, de muito correr, de muito bater, de muito São Paulo, isso levou tempo. Nós conseguimos, e a comissão deu parecer e falou que não, que o certo era o marco anterior. Então, mas isso, você veja, naquela época, a oposição minha na Câmara, que era o MDB, acho que nem era o MDB, a oposição, você vê as feras que eu tinha lá, hein? Olha, Mauro Barbosa, Argemiro Barduque, Valmir Mamprim, Marcos da Silva e o Benedito Aparecido. 5. Então, eu tenho muito respeito pela oposição, porque a oposição, o que eu dizia para o meu líder e conversava com a oposição acatava. O que eu pedia para eles é que nós precisávamos de sigilo nisso aqui. Nós não podíamos dar informação nenhuma para ninguém, porque o Gasparini estava em cima, então não tem que guardar sigilo.
Se fosse hoje, com a Câmara de hoje, com a Câmara passada, hoje tinha uns 10 requerimentos querendo saber o que estava acontecendo. Né? Agora, naquele tempo, não. A Câmara era uma Câmara de alto nível. Você veja que oposição que eu tinha de alto nível, né? Eu sempre tive grande respeito por ele e eles respeito por mim. Mas a coisa nós conseguimos resolver. Então, nós ficamos meio assim, amigo do pessoal do Instituto Geográfico. Então, tinha um funcionário que falou assim, olha, a coisa está para resolver, o parecer vai sair favorável para vocês, fica lá de alerta, mas não mexa em nada. Tal dia, os técnicos vão lá mudar os marcos. Vocês fiquem quietos, não comentem nada com ninguém. Mas não podemos ir mexer lá no... A turma quer tirar o pórtico. Não. Vocês esperam. Depois que os técnicos vierem embora, já tiver na estrada voltando para São Paulo, vocês podem mexer. Mas até que eles estiverem lá, não arruma confusão. Vocês já ganharam, não arruma mais confusão. Bom. Então já eram umas 5 horas da tarde já. Aí pegar a máquina e vamos lá. Encheu de gente lá. Encheu de gente lá com máquina para pendurar cabo de aço, derrubar tudo aquilo. Então, tudo uma xarifada. Ficou tudo aí. E lá estava escrito, né? Prefeito Gasparini no porto. Então foi muito bonito, né? Foi uma disputa boa. Deu uma canseira, viu? Deu uma canseira, mas conseguimos resolver. Porque resolvemos administrativamente. Vou dizer, eu me considero um homem de muita sorte, muito abençoado. Eu agradeço todos os dias nas minhas orações. Eu sou protegido, abençoado. Então, porque quando mudou a política, que eu entrei na prefeitura, então tinha o pessoal do Marchiori, o pessoal do Jerônimo, né, que falava dos Paragatas, e nós estávamos lá. Eu não reclamo de nenhum dos funcionários de lá, de nenhum Paragatos. Todos os Paragatos que estavam lá me ajudaram muito, muito. Agora, eu respeitei muito eles também, né? Tinha grande respeito por eles. Então, tinha um que era do DAI, de quando era serviço de água só, ele descobriu uma maneira de abrir o reino. Então ele só falou na minha hora, prefeito, não se preocupe não, ele fecha, ele vai embora, eu abro. Quando eu sei que ele vai vir aí para abrir, eu já fecho para ele não perceber. Então, eu tenho, vamos dizer, muito agradecimento a todos na prefeitura que colaboraram comigo. Agora, também eu fiz o contrário, né? Se eu fosse contar a época da primeira eleição em 54 a 66, né? Não, a 69, até 66. 67, 69 foi meio a meio. Mas até aí, o que era ódio e perseguição aqui em Varginha é um absurdo. Eu fico a noite inteira contando para vocês. E eu fui um dos que fui mais perseguido nessa época. Então, quando eu venci a eleição, a preocupação do pessoal foi assim, agora o Luiz Bissoto vai dar o troco. Agora vocês se aprumem que ele vai dar o troco. Eu fiz justamente ao contrário. Eu tratei todos com respeito, resolvi as coisas que eles precisavam, né? Cheguei ao ponto de um nego de máquina, que tomava conta das máquinas, o Leardinho um dia me esperando lá atrás na prefeitura. Ô prefeito, o que aconteceu? Como é que eu faço? Estou passando máquina e pedregulhando Joapiranga, e o Jerônimo quer que eu passe máquina na chácara dele. E daí? O que tem? Você vai passar máquina na chácara dele, vai pedregulhar a chácara dele. Você não pedregulha de todos? A dele também. Ele não é cidadão pariniense também, vai atender ele também. Então, eu fiz ao contrário do que eles esperavam que eu fosse fazer. E nós conseguimos, já o Marchiori já iniciou, né? Acho que no último ano dele, em 69, já começou a melhorar o relacionamento e nós completamos esse relacionamento. Quer dizer que hoje não se tem mais
divisão. Você pode ter partido, acabou a eleição, todo mundo está dando a mão, não tem mais problema nenhum. Né? Então, isso é muito importante. Senhor Luiz, vamos falar um pouquinho também sobre o Departamento de Águas e Esgotos, porque certamente o senhor sofreu bastante pressão para que a autarquia municipal fosse para a Sabesp. Pressão entre aspas, né? Bom, eu criei o Departamento de Água e Esgoto em 1970 para poder implantar a rede de esgoto, mas de qualquer forma tinha que ser criado esse Departamento de Água e Esgoto com o crescimento da cidade. Então, o que acontece? Eu fui prefeito 2 vezes no governo militar. E o governo militar não emprestava um tostão para ninguém. Não dava e não emprestava, só pedia, né? Por exemplo, aí o que nós atendíamos a remonta aí com máquina, com pedreira, eles só pediam, mas não dava nada. Só dava festa lá no batalhão lá em Campinas para fazer reunião com o prefeito, né? Então você ia lá ver reunião com o prefeito, quem você via lá? Era cozinheiro da Clark, garçom da Clark. Então eles que davam lá, era tudo dessa indústria que patrocinava lá a festa, né? Então, nós tínhamos feito o plano de desenvolvimento, o plano diretor de desenvolvimento de água, PDDA. Isso já foi no meu tempo, tanto é que o Arildo que me sucedeu construiu aquele elevado lá no Rosinho Mário de Pinheiro, foi o Arildo que construiu, né? Aquele elevado, que fazia parte do plano de nós captar água na Atibaia. Quer dizer, eu fiquei 1 ano conseguindo no Departamento de Águas e Energia Elétrica autorização para captar água na Atibaia. Você fazer o projeto. Então, não tinha o plano prontinho, só não precisava de dinheiro, de recurso, não tinha recurso. Então, você ia em Brasília, no Planasa, Plano Nacional de Saneamento Básico. Então, você diz, eu tenho um projeto, eu preciso fazer esse projeto, e nós estamos com um problema de falta de água. Lá precisamos captar uma Atibaia, fazer mais tratamento, a cidade está crescendo. Prefeito, o senhor está preocupado à toa. O senhor vai lá no seu estado, procura a sua companhia de saneamento estadual, e eles vão lá e resolvem tudo isso para o senhor fica tranquilo. Tá bom. Então, o que era isso? Eu não podia fazer nada. Era você ir na Sabesp e entregar o seu serviço para a Sabesp vinha operar aqui. Você ia entregar tudo que você tinha aí em termos de saneamento para a Sabesp. Então, o que você ia fazer? O munícipe ia continuar indo na prefeitura cobrando do prefeito, né? O esgoto, a água, porque a Sabesp não ia fazer. A Sabesp podia também não ter recurso para cá, o recurso já está comprometido em outro município. Então, nós tivemos que, com recurso próprio, fazer a ampliação na ETA 1. Que o doutor Márcio falava, não dá mais, não tem mais condição. Não, mas temos que fazer. Até dar um jeito de conseguir o financiamento. Nós conseguimos fazer 2 ampliações aí, e na última nós tivemos que fazer uma caixa de força nova. O bombeamento eu não conseguia encher o castelo, não enchia o castelo. Então o pessoal que mora no castelo dizia, eu moro do lado do castelo, o primeiro que ficar sem água sou eu. Então eu não conseguia encher o castelo. Então com essa caixa de força e com ampliação, nós abrimos a Francisco Glicério para reforçar a adutora que levava da estação no castelo, porque se fosse ligar aqueles motores com aquela tubulação, podia estourar a adutora, né? Então você sofre pressão de todos os lados. O Butinhol, eletricista, dizia assim, olha, você vai na conversa do Márcio, lá tem 2 bombas, tem uma só ligada, liga as 2. Não pode, o Butinhol vai ligar as 2 e se queimaram ficam sem nenhuma. Justamente tem 2, porque uma é reserva. Se queimar uma, você liga outra. Não, liga as 2, não queima, não. Então, é complicada a coisa. Você tem que administrar até essas coisas, sem você ser do ramo, né? Porque eu tinha que confiar no Márcio, né? Bom, conseguimos fazer essa ampliação. Fizemos uma subadutora que saiu daí da estação, desceu na Campos Salles, foi até na Capelinha de Santa Cruz, desceu, pegou a invernada, ela cruza lá por perto do Caetano e sobe lá naquele elevado. Conclusão, com essa aí, nós colocamos água no Jardim Pinheiros, no Novo Mundo e no Jardim Paraíso.
porque lá era abastecido um caminhão-pipa. Bom, no Jardim Pinheiro não tinha nem a rede de água, né? Então era abastecido um caminhão-pipa. O caminhão-pipa ia lá e enchia tambor de cada casa, no Jardim Pinheiros. Novo Mundo de Secap, como era núcleo construído com financiamento, tinha rede na rua, mas não tinha água para ligar, principalmente no Jardim Paraíso, né? Então lá no alto você tinha uma pipa de caminhão e o caminhão ficava enchendo lá. Então o que tinha de caminhão-pipa para transportar água lá, encher essa e distribuir água lá, uma loucura. Aí com isso nós conseguimos abastecer com aquele elevado lá. Aí depois é que nós vamos fazer a rede de esgoto no Jardim Pinheiro, porque aí tinha água, vamos fazer a rede de esgoto. Então, o trabalho em saneamento básico, hoje, eles trabalharam, quer dizer, mas eu fiz bastante. Eu me considero realizado em saneamento básico, que era o meu plano. E alguém tem que ter sorte, né? Então, o Marcos se elegeu prefeito, mudou, saiu o governo militar, então o governo civil abriu o financiamento. Quem tinha projeto levava o financiamento. Ele foi lá, o projeto estava pronto, entregou o projeto, pegou o financiamento. Mas sorte dele, né? E nossa, porque nós temos aí o abastecimento de água. Deixar uma mensagem para os vereadores, é que os vereadores fiquem atentos aos problemas da comunidade, colaborem com o prefeito na solução dos problemas da comunidade, mas também sejam fiscais. Conversem com o prefeito, alertem. Eu sempre disse, quando eu falei do Fernando Dávila, que o Fernando Dávila é meu amigo, mas não é amigo, ele é amigo. O amigo é aquele que vem e fala para você o que está acontecendo. Não tem importância se ele vai me agradar ou não. O importante é que ele me falou. E lá na prefeitura, eu tinha uma grande equipe. Eu tive vocês estão achando que foi sucesso? Foi sucesso porque eu tinha uma grande equipe. Eu tinha uma equipe que vestia a camisa, que suava a camisa, que trabalhava e que tinha o mesmo ideal, o mesmo pensamento. Nós éramos demais de unidos, né? Então a equipe é muito importante nisso. Então os vereadores que são da situação, amigo do Cleito, tem que chegar para o Cleito e dizer o que está acontecendo, o que você ouve na rua, o que você ouve da comunidade, para o Cleito poder corrigir. Se ele achar que é errado, ele vai corrigir. É assim que você vai acabar vencendo, corrigindo, porque você tem que fazer o que o povo está esperando, o que o povo quer, o que o povo pensa. Não em tudo, mas pelo menos 95%. Agora, uma mensagem para os funcionários é muito difícil, porque o número de funcionários do público agora é muito grande, né? Então, no meu tempo, porque são 30 anos atrás, o número de funcionários era menor. Então você tinha mais contato, você conhecia os funcionários, sabia o pensamento deles, sabia o que ele fazia. Tinha, não secretário, mas diretores atentos e conseguia resolver os problemas. Hoje, você não consegue mais, porque hoje você tem um grande número de funcionários que não moram na cidade. Então, o que acontece? Quando o Vilela disse para mim, no primeiro mandato meu de prefeito, olha, precisa abrir concurso público, pelo menos para cargos administrativos. O pessoal de serviço, de obra, pode ser CLT, continuar. Administrativa tem que ser concursado. Tá bom, então você faz um edital e me apresenta. Agora, coloca no edital que o candidato tem que morar no mínimo 3 anos em Valinhos. Senão não aceita inscrição. Ah, não, isso não pode, a Constituição não permite. Eu falei, não, então eu vou pensar o que eu vou fazer. Porque o funcionário municipal que mora em Valinhos, ele vai encontrar com o munícipe na padaria, no supermercado, na igreja, vai cruzar na rua, vai cruzar no shopping. Então, ele sabe o que ele tem que fazer. Agora, o funcionário que veio de fora, ele chega na hora, assina o cartão, faz e vai embora. Ele não tem aí com a comunidade, com a população. Então, é super difícil. Então, a minha mensagem para os funcionários, para todos que moram aqui, que moram fora, que precisa dar um jeito de tratar bem a comunidade, a população, que eles nada mais são
do que empregado da população, empregado da comunidade. Embora haja na lei o problema do estágio probatório, que é você fiscalizar o funcionário que prestou concurso 2 anos, para saber se ele foi aprovado ou não, para continuar ou para ser dispensado, mas ninguém faz, não existe, né? Porque aí vira, como é que se diz? Fugiu a palavra, né? Mas, então, não há essa fiscalização. E eu acredito que também seria difícil de fazer isso, mas teria que ser feito. Então, eu pediria que uma mensagem para os funcionários é que eles colaborassem com a administração municipal. E a cidade é da comunidade, do povo, eles precisam trabalhar, se interessar mais pela comunidade, pela população. Para o funcionário ser visto como um amigo, como capaz, como bom, não ser visto como não vou falar. Tá. Mas uns 20 anos atrás, eu estava lá no cartório do Dr. Evino, no Coronel Quirino, na fila, um camarada gritou: "Ô, Pissotto, o que você está fazendo na fila aí?" "Ah, eu estou aqui, vou protocolar um documento aí." "Pô, você foi prefeito 2 vezes e precisa trabalhar, precisa ficar na fila?" Então, eu falo assim, olha, que juízo, que coisa que eles têm de político, né? Então, eles acham que política é tudo corrupto, tudo bagunceiro, tudo corrupto. Então, quando foi na eleição estadual de 2002, eu avisei meus companheiros na Câmara. Em 2004, não sou mais candidato a vereador, vou deixar a política. "Ah, eu não acredito que o senhor vai fazer isso. O senhor se elege com tranquilidade, sem fazer campanha, por que o senhor vai deixar?"